Olá, mulheres positivas! Minha convidada de hoje é baiana, foi bailarina clássica na Alemanha e hoje é diretora-geral da Que Saúde. Vanessa Gordilho, obrigada pela sua presença. Fabi, você não imagina a felicidade que eu tô aqui nessa conversa. Mulheres positivas. TIM e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Eu quero contar para as pessoas que não te conhecem, que não têm o privilégio de te conhecer, um pouco sobre a sua carreira. Nasceu na Bahia, foi bailarina clássica, na Alemanha, vice-presidente da GetNet, empresa adquirida pelo Santander. Sim. Tinha um cargo importante na Mastercard e pivotou a carreira. No ano passado, resolveu ir para o universo de startups, mais especificamente Health Tech, Que Saúde. Me conta um pouco sobre você, sobre a sua carreira, como é que você chegou aqui. Você falando, só me veio uma palavra que é coragem, assim, que eu acho que faz muito parte de todas essas mudanças aqui que você citou, né? E é engraçado que quando eu ouço você me descrevendo e contando da minha trajetória, eu me lembro de quando eu tinha 15 anos na Alemanha, ou em Salvador, decidindo ir para a Alemanha. Mas você era fenômeno dançando assim? Eu dançava muito bem. Minha mãe tinha uma escola de balé. E eu fui num festival de dança de Joinville. E nesse festival eu fui a bailarina revelação do festival. Arrasou, horrores. Com 14 anos. Quando eu entrei no palco, todo mundo achava que eu ia dançar axé. Eu ia aparecer uma bailarina de axé e eu era super clássica. Eu era alucinada por Tchaikovsky, por mais clássico possível. Mas de onde vinha isso? Sua mãe colocava para você ouvir em casa? Minha mãe colocava. Eu nasci com esse tema da arte muito enraizado na minha família, né? Assim, minha mãe foi a primeira bailarina que saiu do Brasil. Ah, ela também era bailarina. Minha mãe chegou a estudar no Royal Ballet, largou para casar. Então, assim, tem várias referências aqui da minha vida nela. E aí mas ela não achava que a gente ia virar profissional. Eu e minha irmã viramos profissionais. E com 14 anos eu ganhei essa bolsa de estudos e fui. Assim, mas não tinha internet. Você falava alemão? Nada? Nada. E não tinha internet nessa época. Então eu me comunicava por cartas e fui para passar 3 meses a princípio. E no 3º mês liguei e falei, olha, eu não vou voltar. Vou ficar. Com 15 anos. Então, e você morava onde lá? Eu morava no internato. Tinha um internato dentro da escola de balé que eu fui, né? Que a escola é uma escola para internacional e uma companhia junto, que chama Hamburg Ballet. E eu fui para lá, assim, esse internato só podia morar até os 16 anos, porque com 16 anos na Alemanha você já é adulto, você já é considerada adulta. E eu morei nesse internato por 1 ano e não quis voltar, assim. Dediquei minha vida ao balé. Comia, dormia, vivia para isso. Mas você acordava, dançava, se alimentava, fazia... 5 horas de aula por dia, dançava nos fins de semana, rodei vários países dançando. Eu fui, de fato, profissional. No início como estudante, depois como profissional, no corpo de balé, enfim. Então, assim, foi uma experiência... que eu diria que hoje talvez não seja tão impactante como era na época, porque na época não tinha internet. Não, então, mas é muito. Ninguém conseguia me googar e saber onde eu estava. Bons tempos. Bons tempos. Até nunca vou criticar esse ponto, mas eu acho que tem muito dessa resiliência, sabe? Dessa persistência. E depois eu vou fazer essa analogia até hoje com o meu mundo como mãe, porque eu não vejo muito isso nas minhas filhas. Então eu falo, poxa, sua mãe fazia isso e vocês aqui agora com essa vida tão boa não conseguem se dedicar desse tanto. Mas quando você chegou lá, você tinha o quê na sua cabeça? Você queria virar a melhor dançarina do mundo? O que você queria? Eu tinha como foco ser uma bailarina profissional. Dançar nos melhores teatros no mundo. Eu tinha isso muito claro do que eu queria. Eu era muito jovem, né? Com 15 anos eu tinha essa clareza. Esse drive. Né? Esse drive. Bom, isso aconteceu. Eu, quando completei os 18 anos, comecei a colocar em pauta, em dúvida, se era isso mesmo que estava me fazendo feliz. Eu tenho uma coisa muito séria e verdadeira dentro de mim. Assim, eu quero ser feliz. Eu quero encontrar essa felicidade. E eu lembro que teve um momento, até comparando, eu estava lendo, meu último livro foi o da Viola Davis, que todo mundo está lendo agora, que é o Finding Me, né? E ela fala assim, que seu sonho não pode ser menor do que seu medo.
Isso sempre vinha, obviamente que hoje eu leio, eu tenho muito mais cultura do que na época. Na época eu era um adolescente vivendo aquilo, mas eu tinha muito claro que eu não estava mais feliz fazendo aquilo. Eu até duvido se era o tema do balé ou se era a Alemanha, porque era muito duro. Mas assim. chegou um momento que você... Chegou no momento que eu falei, cara, eu não tô mais feliz. Isso aqui tá muito duro para mim. Mas porque era uma rotina muito pesada? Era uma rotina pesada, os professores russos davam varetada na perna, pesava toda segunda-feira. Mas daí você falava já falava alemão, mas era um esporte de elite. E você fala até hoje? Hoje eu falo alemão social, assim, mas falo alemão, sim. Hoje eu falo alemão, inglês foi algo que eu tive que, naquela época também, muito cedo, me jogar, porque era uma escola internacional. Falo espanhol, enfim, mas esse início e essa vida mais dura... eu comparo até com eu sair de uma fluidez baiana, né, de um gingado baiano, para algo super duro, super rígido como a Alemanha. Então eu brinco que eu sou da rigidez à fluidez, do avaral a caviar, né? Porque isso driva muito quem eu sou hoje, né? Essa flexibilidade, essa facilidade de me adequar tanto para o que é super, né, rígido, mas também de conseguir levar minha gingada, meu gingo baiano, assim, para fazer com que as coisas fiquem mais leves, né? Mas eu acho que foi isso. Eu vi que eu não estava mais feliz. Aquilo ali foi um negócio muito claro para mim, em determinado dia, que um professor me disse uma coisa muito dura. Você lembra o que era? Eu lembro. Ele falou assim, não adianta você ficar rindo, você não é boa como você acha. Porque eu estava sorrindo pro espelho. Sabe quando você está dançando, era um sábado, e eu estava feliz. Maldito! E ele me disse isso, eu olhei, eu falei, gente, se eu deixar uma pessoa dessa impactar a minha vida... Mas é que não tinha isso, né? Essa conversa de hoje é uma conversa muito mais densa, né? Quando você fala de assédio, de formato de bullying. Imagina, sem você ter nem internet, era um tema muito diferente, ainda mais na Alemanha. Mas eu tive esse discernimento, né? De saber o que eu queria e eu decidi voltar. Eu lembro exatamente o dia que eu liguei pro meu pai e falei, eu quero voltar. E voltei. E foi ótimo. Voltei já com dinheiro, comprei meu primeiro carro com esse dinheiro que eu tinha ganho com 18 anos. Então, já parti de um outro início, né? Do que eu queria ser. E aí, em Salvador, eu fiz faculdade de comunicação social, só que junto com a comunicação, eu ainda dançava. Então, eu dancei... O cônsul do México me convidou para dançar no México. Aí, a companhia tal me convidava a convite. Então, eu ainda estava no balé meio sem saber onde é que eu pisava, né? Então, eu fiz comunicação social com balé. Até que um dia eu falei, gente, eu não sou nada. Eu não sou nem trabalho com comunicação, nem eu estou sendo bailarina direito. Então, foi outro start que eu digo, cara, eu vou embora, eu vou fazer um MBA fora. E meus pais, eles olhavam para mim e falavam, gente, o que é que essa menina tá cheia de iniciativa, agora ela vai embora de novo? E sim, eu fechei tudo de novo em Salvador e fui para Califórnia e fiz meu MBA, um curso de undergraduation, né, que é o pós-faculdade. E foi maravilhoso, consegui um estágio na Merrill Lynch nesse momento. Você sabe o que é interessante? Eu acho que isso aqui faz parte do Mulheres Positivas. Todo mundo fala assim, nossa, mas como você conseguiu esse estágio? Você se aplicou? Não, eu encontrei uma pessoa na balada que falava, eu estou procurando um estagiário. Eu falei, sou eu. Maravilhosa. Você vê que tem muito isso da fluidez momento que comenta, também, né? De você pegar a oportunidade. De você ser extrovertida, de você estar pronta para os desafios, de você ter a coragem. É perfeito. Eu nem estava em San Diego, eu estava em Berkeley e eu transferi para San Diego para fazer o estágio. De tão, assim, focada que eu estava em que aquilo era uma oportunidade, né? Aquela coisa de pegar a oportunidade e não largar. E aí foi isso. Acabou que eu voltei dos Estados Unidos porque eu estava em pleno incidente das Torres Gêmeas. Eu morava nos Estados Unidos. Aquilo ali para mim foi muito claro de que eu não queria morar nos Estados Unidos, que meu lugar era o Brasil. E aí foi quando eu decidi de novo voltar, mas eu não voltei mais para a Bahia, né? Mas você estava já trabalhando na Merrill Lynch. Estava na Merrill Lynch como estagiária, né? E aí não. Aí peguei o telefone, saí ligando para um monte de empresa dizendo, olha, eu sou uma brasileira maravilhosa, estou morando nos Estados Unidos e preciso de um trabalho no Brasil. E aí consegui umas entrevistas e comecei minha vida no mundo de pagamentos. Eu hoje há 23 anos, né? Mas você ficou apaixonada? Quando você trabalhou na Merrill Lynch, você amou? É interessante, né? Quando eu trabalhei na Merrill Lynch, tinha muito glamour. Assim, me encantou. Eu lembro as coisas que eu conto aqui. É um absurdo contar essas coisas. Não, mas tem que contar. Mas eu lembro de eu indo no almoxerifado, encantada com a papelaria, com o Merrill Lynch dourado, assim. Eu falava, nossa, não, mas era muito glamour. Incrível, é muito glamouroso. Mas eu não... Naquela época, eu lembro que tinha uma competição meio estranha no escritório, sabe? De um
se escondendo, pegando cliente, não sei o quê. E aquilo ali eu olhava, eu sei lidar, mas eu falava, cara, investimentos não é minha praia. Eu quero ir para tecnologia. E eu tinha isso muito na cabeça. Não era trendy para tecnologia, não estava na moda. Eu achava que era onde eu tinha que ir. Mas o mercado financeiro hiper. Mas eu botei na cabeça que eu queria ir para tecnologia. É onde eu queria estar. E aí foi incrível, assim, eu consegui um estágio, quando eu voltei do estágio de lá, liguei, um presidente de uma empresa... Mas você sempre foi assim, cara de pau? Sempre, eu sou cara de pau, gente. Porque eu sou muito também, então me relaciono com você. Nunca passo, assim, eu espero que ninguém ache que eu passe do limite, mas eu sou muito... Na extroversão, eu entro muito nesse, cara, eu sei o que eu quero. Não me importa de tomar não. Não, tem gente que fica mortificado isso. Com essa coisa. Eu não entendo isso. Não entendo isso. Não é normal. Sinceramente. Faz parte. Faz parte. Mas você sabe que é engraçado que quando você tem a iniciativa, é difícil você tomar um não, tipo, não veemente. Você pode tomar um não dizendo, olha, não é o momento, não, tem um outro caminho. Mas as pessoas, normalmente, quando elas veem você com vontade e com foco, elas ajudam. Tem esse ímpeto da colaboração quando você está com iniciativa, né? Então, eu sou dessas. Eu tenho muito disso de, cara, me desafiar, não ter medo de arriscar, enfim. E aí foi aí que eu comecei, né? Naquela época, eu achava que tecnologia ia ser o novo preto, né? Que eu já tenho New Black, quando falar que é a cor da moda. Mas da onde que você tirou que tecnologia mais bacana era que o futuro para você? Da onde que surgiu isso para você? Cara, você via o Bill Gates, da onde que nasceu isso? Eu não consigo ter uma teoria para isso, assim. Eu sempre escutei que a tecnologia é o que ia ser o mais incrível, assim. Eu lembro que era data, tinha várias coisas que se falavam, que até no MBA se falava muito. Sim. Mas eu, de fato, acreditava que os processos precisavam melhorar, né? Tem uma frase que eu acredito muito, que inovar não é fazer nada mágico ou brilhante. Inovar é simplificar as coisas. E eu acredito muito nisso. A gente vai falar muito de transformação aqui dentro da jornada, mas isso aqui eu acho que talvez seja uma coisa que todo mundo devia ter, assim, na sua mesa ou na sua casa escrito, de tipo, simplifique. As coisas, assim, os processos que hoje são difíceis, são burocráticos, porque isso sim é inovar. É fazer com que a vida fique mais fácil, mais fluida, né? Daí você ligou e um deles falou, vem trabalhar comigo. Vem e falou assim, olha, você vai ser minha gerente trainee. Onde era? E eu vou te passar, é numa empresa americana chamada Fidelity. Tá. De processamento de cartão. Nada glamouroso. Então eu saí do glamour, do almoxarifado dourado, para o back-office, para o call center, para o mainframe lá, tela azul. Trabalhava horrores, aprendi horrores, ria horrores, porque eu era desavisada, então eu chegava lá do meu jeito também baiano, e contava história, e quando eu vi, eu já estava lá no meio do processo, aprendendo um monte de coisa. Tinha uma gerente que ela falava assim, ela falava para o cliente, você é um vigarista. Eu falei, pode falar isso? Imagine, ela pode, até hoje, de vez em quando eu tenho um cliente que é meu amigo, eu falo, você é um vigarista, mas porque era um momento muito que as coisas estavam se encontrando, né? E esse mundo de pagamentos era um mundo em franca expansão, né? Se você pegar o que aconteceu em pagamentos nos últimos muitos anos, migração do chip, depois hoje agora a gente falar de open banking, assim, tem tanta coisa que aconteceu nesses últimos anos. Muito. E a aderência é brutal, né? Pix existe há um ano. Eu nem citei o Pix agora, porque o Pix, assim, é incrível o que aconteceu com o Pix. Mas a verdade é que a aderência do Brasil, essa bancarização do brasileiro, ela aconteceu nesses últimos anos de forma muito devido voraz, à pandemia, né? Também, né? Ai, Fabio, eu acho que foi antes, sabia? Eu acho que esse tema de bancarizar já é um termo mais antigo. Porque o tanto de gente que teve que baixar o aplicativo na época da pandemia, porque você tinha metade da população que não era bancarizada, né? Essa questão da bancarização, obviamente a pandemia com os apps da Caixa e tudo, ajudaram muito. Mas eu acho que esse assunto já vinha falando, os bancos já estavam atentos a isso. Eu lembro que há 10 anos atrás a gente estava entendendo por que no Walmart, que estava no Nordeste, as pessoas entravam e sacavam dinheiro e não pagavam no caixa. E elas tinham vergonha porque elas achavam que podiam não ter o limite. Então, muita coisa aconteceu no comportamento do brasileiro que
com a educação, com o educacional, né? E com, de fato, essa bancarização foi fazendo a transformação acontecer. Não, e você sabe isso porque você ficou muitos anos na Mastercard. Eu passei, trabalhei na Mastercard. A Mastercard foi incrível, foi uma oportunidade que eu tive de estar olhando o ecossistema de fato de cima, né? Porque ela tem essa beleza, né? A Mastercard, ela consegue olhar todos os players, todos os participantes da cadeia de forma muito ampla, né? Então, foi uma oportunidade super rica de conhecer de fato o ecossistema. E aí, logo após isso, eu fui para a GetNet do Santander. Vice-presidente. Cara, foi interessante, porque eu nunca tinha tido um time tão grande como na GetNet. E eu lembro que eu fui entrevistado pelo Mário Leão, que é o atual presidente do banco, e ele falou assim, não, você vai vir para o banco, sua energia a gente precisa aqui. E aí me colocaram como vice-presidente da GetNet com um time no Brasil inteiro, assim, eu não conhecia o Brasil todo, isso eu acho que... E aí você metia bronca, chegava lá e dava ordem em todo mundo. Esse da ordem, ó, não fala isso que eu sou boa e da ordem mesmo, que com o jeito impositivo que eu sou, cheia de energia. Mas assim, eu tinha um time enorme no Brasil inteiro, por sinal, sou apaixonada pelo meu time até hoje. Foi uma experiência duplamente rica, porque conhecer de fato as peculiaridades de cada região do Brasil é um negócio que para mim me somou muito. Então hoje, se você quiser sentar aqui e falar sobre uma região específica, como é que é a bancarização, tudo, porque eu ia em loco, eu sou a pessoa que faz arrastão, e aí todo mundo falava, o que é arrastão? É botar todo mundo de vermelho, e ir pra rua e bater porta a porta. Falei, por que o senhor está usando isso? Qual que é o crédito? Você falava com o consumidor na ponta, você ia. Isso está na minha veia, de ir pra rua, entender, levar o time, arrastar. O arrastão do Santander é um negócio muito diferente, porque a gente, de fato, é todo mundo de vermelho e parece mesmo que você vai dominar o lugar. E é uma energia bem bacana. E eu acho que, e junto com isso, foi aquela mudança, né? Distribuidor de clientes, marketplaces, tudo mudando em pagamentos, varejistas querendo fazer pagamentos também, o Mercado Livre crescendo enormemente. Então, foi uma experiência super bacana e de muito aprendizado. Então, eu sou muito grata a esse momento que eu vivi. E essa decisão que você tomou de sair de uma instituição consolidada, segura, rentável, num cargo vice-presidente para assumir uma health tech, uma startup. Como foi isso? Voltamos à coragem lá, que a gente citou no início. Tem um ponto comigo que sempre me marca, me pega muito nas minhas reflexões assim em casa, né? O quanto eu estou conseguindo transformar. Eu penso muito em como eu transformo a vida das pessoas, como eu transformo o negócio, como eu melhoro uma operação que pode fazer diferença. E a QSaúde é isso, assim, ela é uma transformação num segmento que me lembra muito os bancos há 20 anos atrás. Então, hoje, quando você olha as operadoras, são operadoras que já estão estabelecidas há muitos anos, mas que não está inovando, né? Não está trazendo coisas diferentes e trazendo outros modelos. Então, a QSaúde, quando o fundador da QSaúde, o Júnior, me convidou, e eu lembro dele eu digo que ele me seduzindo, sabe, com a ideia e trazendo o que de fato é a QSaúde, era uma possibilidade de democratizar o acesso à saúde, de trazer mais gente para dentro desse segmento, de oferecer uma saúde, uma atenção primária que ainda é desconhecida aqui dentro desse país. Vocês estão democratizando, de alguma maneira, o acesso à saúde? Essa é a nossa missão, tá? É democratizar o acesso à saúde, usando tecnologia, dados e um cuidado diferenciado. Então, a gente trouxe um modelo que é um modelo já na Europa bem consolidado, que tem um médico de família, e esse médico de família é seu ponto principal de contato, e ele leva você para dentro do sistema de saúde, mas com cuidado diferenciado. Então, você não simplesmente, se você acorda hoje doente, você não vai em qualquer médico, depois o outro médico manda você para um especialista. Ele tem a centralização do seu cuidado, a gente tem os dados do paciente, a gente acompanha, a gente entende quais são as necessidades de fato, e com esses dados a gente vai direcionando. Então, com isso, eu também consigo dar uma previsibilidade financeira maior e consigo, de fato, entregar um preço que seja acessível para as pessoas também. Então, a gente tem diferentes planos. Então, se o paciente, se o cliente quiser um plano que tenha Einstein, ele também vai ter essa possibilidade, mas todos os nossos planos hoje estão dentro de uma rede de hospitais que são os melhores hospitais de São Paulo. Só que para a gente conseguir, de fato, fazer com que esse modelo funcione, a gente precisa trazer muita tecnologia. Então, está aí a transformação. Como é que você traz os dados para o centro desse cliente? Como é que você faz uma predição
uma prevenção e, com isso, gerar um outro modelo de contato com o cliente no dia a dia, né? E agora tem uma mensagem para você. A desigualdade de gênero ainda é muito grande e nós, mulheres, sabemos o quanto isso não é legal. Mas graças ao app Mulheres Positivas, não estamos sozinhas. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que também entendem a importância imediata de inclusão e transformação social. São parcerias assim que dão esperança para seguir em frente. Olha, o que tem de coisa positiva acontecendo não é brincadeira. Muitas mulheres estão tendo a oportunidade de evoluir profissionalmente, estudar, fazer cursos, se formar e conseguir a vaga que tanto sonharam no mercado de trabalho. Com muita luta, estamos conquistando o nosso lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e acredite na nossa força e vem com a gente. Eu sou, assim, você vê que eu sou entusiasta e apaixonada por isso, né? Que eu não faria uma mudança pela causa como de gênero, você é? Total. Me não, conta. Assim, Fabi, essa é a parte que eu digo que é a mais fácil, tá? Eu adoro fazer essa transformação, porque eu até tô agora no hashtag, eu vou fazer uma propaganda aqui das minhas amigas, que é uma sobe e puxa a outra, né? Adoro. Eu acredito muito que você trazendo essa diversidade de pensamentos, que não acho que é só um tema de diversidade. Eu acho que é diversidade de pensamento, de fato. Trazer pessoas que pensem diferentes para fazer com que o modelo e as ideias e as inovações de fato aconteçam, que sejam acessíveis e sejam úteis. Muitas vezes a gente faz um produto que ninguém nem está precisando disso. Eu acho que as mulheres têm esse cuidado e esse olhar de diversificar essas muitas opções, né? Então, assim, eu não vou chamar as mulheres de minoria hoje na QSaúde, ao contrário, hoje a QSaúde... Vocês têm uma agenda em prol de mulher? A nossa liderança já tem 52% de mulheres, então na liderança, né, no gerente para cima. Então essa transformação a gente já fez muito forte. Mas eu acho que isso aqui não é um tema que faz e termina, é de fato empoderar, de dar exemplos, de fazer com que a gente traga mais mulheres em tecnologia. Eu tenho um propósito muito grande, que é trazer mulheres para a tecnologia, né? Na Mastercard eu iniciei com esse projeto que chama Women's in Tech lá. Não estou mais na empresa, mas hoje sigo com outras mentorias e com outras formas de atuar nisso. Mas porque eu acredito que as mulheres precisam despertar, de fato, para as muitas possibilidades que tem nesse mercado. E não é só em performance, mas sim, de fato, em programação, em coding. Eu sou apaixonada por isso. Assim, eu acredito muito que com isso a gente pode trazer muita inclusão e muita empregabilidade, né? Então tem muita coisa boa aí por vir. E eu sou uma grande entusiasta do tema. Que mensagem que você deixaria para quem está te ouvindo, te assistindo? É uma mulher que está começando a carreira, que enxerga aí a ascensão da mulher com complexidade. Você que, enfim, chegou onde você chegou, tem uma carreira aí consolidada, tem 2 filhas, e enxerga a diferença de cenários e de enredos aí do que era você lá atrás, do que é a realidade delas hoje, né? Você estava contando um pouco do quanto às vezes você fica inquieta com a falta de resiliência dessa nova geração aí que começa a estagiar, acha que não tem um impacto e pede demissão depois de 6 meses, né? Assim, que mensagem seria essa? Fabi, eu tenho 2 filhas e 2 enteados, tá? Minha vida é bastante movimentada nesse lado materno e eu sou muito feliz que eu tenho 4 crianças. Quantos anos? No meu dia a dia. Eu tenho uma filha de 12, uma de 8, uma enteada de 8 e um menino de 10. Então somos uma mora todo mundo grande junto? família. Olha, eu sou dessas mulheres que tá naquela guarda compartilhada que quer todo mundo dentro de casa, sabe? Então, assim, eu até digo quando falam assim, como é que é a rotina? Eu falei, pra mim estão sempre todos lá. Não, isso deve ser intenso. Você deve acordar 5 da manhã. Eu acordo 5 da manhã, medita, briga, bota café da manhã, penteia. Assim, eu acho que a mensagem para mim principal é assim, dá para fazer e dá para ter esse equilíbrio sendo feliz. Assim, você vê que eu trago muito o tema felicidade sempre na pauta, porque eu acho que muitas vezes a gente faz muita coisa, mas isso vira um peso. Eu acho que essa disciplina, esse foco, essa organização são importantes para você conseguir achar esse equilíbrio e ser feliz. Porque não adianta também você conseguir fazer tudo e no final do dia você falar, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida?
Mas é interessante que quando a gente remete ao meu passado de balé e ao meu atual momento, eu tinha muito essa busca pela perfeição, sabe? Eu queria ser a perfeita em tudo, a mãe perfeita. Isso aqui, eu ainda até brincava, eu ainda tenho que ser bonita todo dia, tipo, que drama, entendeu? Hoje eu acho que o maior conselho é, cara, se organize, tenha essa resiliência e persistência sempre, mas se organize, sabe? Crie uma metodologia que funcione para você e bote as suas metas e seus focos. Porque muitas vezes, eu escuto isso muito em roda de mulheres, nas minhas mentorias, eu sou mentora de 2 meninas, falam assim, falta tempo, no final da semana parece que eu não fiz nada. E, na verdade, você fez um monte de coisa que você não consegue enxergar de tanto que você está se cobrando. E não está priorizando o que é importante. Assim, a definição de essa semana eu quero conquistar isso é muito bacana. Porque, às vezes, você conquista e já está no outro job, e aquilo ali se torna um negócio incansável de metas. Eu tenho uma grande amiga minha, ela fala, ninguém precisa me dar meta, porque eu já tenho uma meta triplicada. Assim, eu não preciso de ninguém me fazendo. Mas a nossa meta é importante de você dizer, cara, eu quero chegar nisso. O que é que eu preciso? Como é que eu mapeio? Não, com meus filhos é isso. Como é que eu vou parar? Até onde eu vou deixar eles, até onde eu vou encarar. A vida é muito cheia de picos, né? Então, como é que você consegue achar o equilíbrio de fato a terminar o dia e falar, cara, foi um dia produtivo. As suas metas são diárias ou semanais? Semanais. E quantas diárias? Por semana você coloca uma? Eu boto 3. Não, eu sou 3. Mas é que as minhas metas não são só de trabalho, né? Então, eu boto uma meta com o filho, são 3. Sempre 3. Então, você tem 12 metas por mês. Por mês. E aí? Daí, se você passou metade do mês e você não concluiu nenhuma, você tem infartos. Como é que funciona isso? Não, na verdade, eu acho que não dá para ter infarto, porque são metas que eu sei que são alcançáveis. Assim, dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Essa semana, eu tô com a meta de estudar com a minha filha espanhol. Tá. Ela nem sabe, e agora eu vou dedurar que eu tenho essa meta. Eu tive uma conversa super importante com ela, que ela me comentou que ela tá com nota baixa, eu dei muito foco nisso. E eu me refleti e falei, cara, isso foi na semana passada, eu falei, cara, eu não tô conseguindo ajudar nela nisso. Então eu botei isso como meta. Assim, não é que eu paro e fico horas estudando, mas eu achei uma ferramenta que ensina ela espanhol. Eu peguei 2 filmes que ensinam ela espanhol e sentei com ela durante 1 hora, nesses últimos 2 dias, para estudar espanhol com ela. Para falar, para chit-chatting, sabe? Quando você fofoca com a filha em espanhol. Então, não são coisas inatingíveis, são coisas que, de fato, mas que mudam a dinâmica da casa e fazem com que, de fato, ela olhe e fale, puxa, minha mãe se atentou no que eu falei. E isso é um negócio que é muito divertido, porque quando você faz isso e vira um negócio dentro de casa que engaja, é o que, de fato, no final do dia você fala, cara, valeu a pena. Isso tem muito a ver no dia a dia. Por exemplo, quando a gente citou aqui os times, no time da Q Saúde, a gente fala muito disso, das metas da semana, de onde vai, e como é que a gente reconhece, onde que a gente precisou chegar. E você vê que o time fica aflito. Quantas pessoas hoje? Hoje a gente tem 203 funcionários na Q Saúde. Grande. Então, sabe que é interessante que, para uma startup, eu acho que a gente está num tamanho ideal. Assim, a gente tem metade desse time em tecnologia. Nossa, então deve ser muito caro a sua folha. E metade em time de apoio, que são times super importantes. Então, a gente tem um time de cuidado, que são as nossas carinhosamente chamadas de guias Q, que são as enfermeiras, um time médico regulatório, back-office, mas assim, é um time que até pelas funções são muito distintas. Então, você vê, eu tenho enfermeiros, médicos, eu tenho um time de tecnologia, eu tenho um time mega operacional, mas ao mesmo tempo está todo mundo remando junto, né? Todo mundo sabendo onde a gente tem que chegar, qual que é o objetivo da Q Saúde. Eu acho que esse é o principal ponto. No startup, você precisa ser muito organizado com o planejamento. Muito. Porque senão você acaba se perdendo de onde de fato precisa chegar, né? Então, acho que esse é com certeza uma das coisas que a gente mais tem feito lá na Q Saúde. Eu estou desesperada, que eu tenho muito pouco tempo com você. Eu tenho um monte de perguntas que eu quero te fazer. Eu queria perguntar a sua opinião sobre a Elizabeth Holmes, que é um health tech. Já tinha escrito, né, sobre ela muito tempo atrás, inclusive aqui para a Jovem Pan, assisti The Dropout agora, e eu fiquei impressionada. Queria saber a sua opinião. A gente tem pouco tempo, mas eu queria a sua opinião. Babado, Fabi. Assim, é interessante porque quando você vive no mundo de startups, e essa, com certeza, é um aprendizado grande para mim, que vim só de empresas, como você disse, consolidadas e grandes, a startup, ela nasce de uma ideia, onde você quer simplificar algo, ou inovar algo, ou, de fato, resolver um problema. Só que você tem que ser muito consistente com, de fato, o que é a inovação e o que você está entregando para o público final. Quando você bota as ideias no PowerPoint, são ideias maravilhosas. A gente tem, por exemplo, a gente fala muito de prevenção. Eu tinha ideias de prevenção, assim, já de descobrir
a doença mais séria nos primeiros 15 dias. E quando você vai botando em prática e vendo o tempo que leva para fazer um exame, qual que é a parceria com o hospital, em quanto tempo você consegue voltar tudo, você vai vendo que a realidade é diferente do seu PowerPoint. Que eu acho que é o que aconteceu com ela, no caso. O dela, eu acho que é uma coisa diferente. Eu acho que ela tinha uma brilhante ideia, mas em momento nenhum ela garantiu... Nunca executou. Que era possível fazer. O que me chamou mais atenção, mais do que a habilidade dela da oratória, é como as pessoas, de fato, não iam validar nada. Nada. Então, eu acho que a transformação que está acontecendo agora no mundo das startups, que a gente está vendo agora com essa redução de aportes e de dinheiro investidos, é que as pessoas estão mais cuidadosas com o tema do growth, né, que é a expressão que se usa para crescimento acelerado, e para, de fato, ter algo tangível que traga rentabilidade. Esse é o nosso DNA, tá? O Júnior, nosso fundador, ele nunca deixou a gente ficar voando sem executar. Isso eu devo muito a ele nesse aprendizado, porque... Mas ele tem já um histórico também, ele tem um histórico, desse universo. Tem, mas imagina para ele a mudança também de ir para um startup. Com certeza. O que eu acho da Elizabeth é que eu acho que hora nenhuma se aprofundou na execução. Como executiva, eu acho que ela falhou em todo momento. A ideia é muito importante, mas você como executiva, de fato, está lá. Lembra que eu comentei do arrastão na frente, entendendo, ouvindo e, de fato, fazendo com que isso seja algo tangível, seja para o investidor, seja para o cliente final, é muito importante. E ela está agora no Burning Man, morando numa casa de $200 milhões enquanto a gente está aqui. Tá aqui. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Às vezes, o tempo corre tão rápido que a gente nem percebe e 24 anos passam na velocidade do 5G. São 24 anos no Brasil entregando soluções em tecnologia da informação e comunicação. Além de soluções inteligentes e seguras, geram empregos e oportunidades, fortalecendo a economia e a educação. Sempre com o compromisso de assegurar a transformação digital, a evolução da banda larga fixa e das tecnologias 2, 3, 4, 4.5 e 5G, a Huawei fornece a infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Trouxemos o futuro de forma sustentável no agronegócio e no nosso centro de distribuição. A revolução 5G já chegou e queremos vivê-la junto com todos os brasileiros. Nós somos a Huawei. Estamos aqui há 24 anos. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Um livro, um filme e uma mulher que você admira. Olha, foi muito difícil pensar nisso, tá? Então vamos lá que eu me organizei para isso. Um filme, sem dúvida, o Cisne Negro, tá? Para mim, o Cisne Negro é aquela coisa que sempre me traz muito a meu dia a dia, cara, que é o ego versus o quanto você quer algo independente do quanto custe. Então, com muita frequência, assim, quando eu me perco, porque todo mundo se perde, eu não tenho a menor vergonha de dizer que várias vezes eu me reconstruo, eu me desfaço para me construir novamente e acertar das outras vezes. Então, o Cisne Negro, para mim, é um exemplo do ego com a persistência, com custe o que custar. E sempre eu olho para me dar um alerta, assim, de quem eu sou. Assim, eu sou gente da Bahia, eu sou uma menina simples, eu estou Vanessa Gordilho, mas, na verdade, eu tenho minhas origens que eu não quero nunca perder. Então, é uma bela reflexão. O livro, eu tenho 2 livros e eu vou falar bem rápido. Mas o primeiro, da Viola Davis, que agora Finding Me, que, assim, para mim é um soco no estômago, quando ela fala as mensagens do livro que traz a nossa reflexão de onde a gente quer chegar, do que a gente sonha, para onde nós queremos ir. Mas eu não posso deixar de citar de um grupo que eu tô, a Carla Madeira, com Tudo é Rio, que eu estou completamente apaixonada por livro dela, então não deixem de ler, Tudo é Rio, é incrível. E mulher. Eu vou trazer uma super impactante, mas que eu conheci quando criança, que é a Irmã Dulce. Para mim, eu poderia trazer muitas mulheres em tecnologia que, cara, assim,
me Não, mas tá ensinam. ótimo. Mas Irmã Dulce, eu estive com ela quando eu tinha 10 anos. Eu senti a bondade dela. E eu acho que independente... Assim, ela nunca foi uma mulher de tecnologia, nunca foi uma grande oradora, mas a bondade dela e o que ela fez pelo próximo me inspira com muita frequência de pensar assim, olha, puxa, essa Irmã Dulce fez tudo isso, o que é que eu tô fazendo? Qual que é meu lugar nesse mundo? E ela, sem dúvida nenhuma, é uma mulher, para mim, que eu enxergo e admiro demais. Olha aqui, Baiana, eu quero saber quando é que você vai vir de novo aqui no Mulheres Positivas, Foi quando é muito que você vai nos rápido. receber lá. É porque a sua conversa é muito interessante, porque nem todos são tão rápidos assim, embora o tempo seja sempre 30 minutos para todas. Ah, que bom, Fabi. Tô brincando. Van, obrigada pela sua presença, uma honra te conhecer agora pessoalmente. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu carisma. E de verdade, eu quero conseguir aí ter outras agendas com você. Pode ter certeza que você entrou na minha vida e não sai nunca mais. Assim que eu gosto, mulher positiva. E não se esqueça que a entrevista completa com a Vanessa Gordilho fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. TIM e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Realização Jovem Pan News.